Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje nós vamos ouvir os Salmos 106 e 105. E após eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Salmo 106. A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça, de geração em geração, para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos.
Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Salmo 105. Deus e o seu povo. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Deus falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo, e fogo chamejante naquela terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou,
E vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os iluminar de noite. Pediram e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre a importância de recordar as grandes obras de Deus e de aprender com as lições do passado. O Salmo 105 e o Salmo 106 nos ensinam a louvar a Deus por suas maravilhas e a reconhecer como a fidelidade de Deus permanece mesmo quando erramos. O Salmo 105 é um cântico de louvor pelas obras maravilhosas de Deus, relembrando como Ele escolheu, guiou e protegeu o seu povo ao longo da história. O salmista narra desde o chamado de Abraão até a libertação do Egito, mostrando como Deus sempre cuidou do seu povo e cumpriu suas promessas. Ele começa dizendo: louvem ao Senhor e invoquem o seu nome e façam conhecidos entre os povos os seus feitos. Esse salmo nos ensina que devemos lembrar e proclamar dos feitos de Deus, reconhecendo que Ele é fiel e que suas promessas nunca falham. Ao olharmos para o que Deus já fez, nossa fé é fortalecida e somos inspirados a confiar nele em todas as situações. O Salmo 106, por outro lado, é uma oração de confissão, onde o salmista reconhece os erros e rebeldia do povo de Israel ao longo de sua história. Ele lembra como Deus mostrou misericórdia repetidas vezes, apesar das falhas constantes de Israel. O salmista diz: ainda assim, ele olhou para a angústia deles, quando ouviu o seu clamor. Este salmo nos ensina que, mesmo quando erramos e nos afastamos, Deus continua a nos ouvir e a mostrar misericórdia. A confissão e o arrependimento abrem o caminho para a restauração. Podemos aprender com os nossos erros e lembrar que o Senhor é sempre misericordioso e pronto para nos acolher quando voltamos a Ele. Refletindo sobre esses salmos, somos chamados a louvar a Deus por suas maravilhas e a confessar nossos erros, lembrando da misericórdia de Deus. O Salmo 105 nos ensina a recordar e proclamar as obras de Deus com gratidão. E o Salmo 106 nos lembra que, mesmo em nossos erros, Deus é misericordioso e nos convida a voltarmos para Ele com sinceridade. Que possamos louvar a Deus por suas obras e, ao mesmo tempo, buscar aprender e crescer
através da confissão e do arrependimento. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!